Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Lucas Tadioto aqui para mais um conteúdo. Nesse vídeo vou trazer para vocês as análises de futebol para essa terça-feira, dia 24 de fevereiro de 2026, data onde teremos jogos de volta dos playoffs da Champions League. A gente acompanhou esses jogos de ida, dos playoffs aí na semana passada e agora vamos fazer aqui os jogos de volta. Teremos também alguns jogos aqui de pré-libertadores, jogos de volta de pré-libertadores, nenhum brasileiro envolvido, né? Então a gente vai falar dos times brasileiros aí em confrontos de Libertadores no vídeo de amanhã, tá? Para os jogos de quarta-feira. Então para hoje o foco é sim UEFA Champions League. Temos aqui 4 jogos, 3 deles no horário das 17 horas. Eu já quero fazer o convite aqui antes de mais nada. Eu vou estar fazendo uma live para esses jogos das 17 horas e vou estar também trocando ideia com a galera lá no Discord do Bolsa de Aposta. Se você quer acessar o Discord do Bolsa de Aposta e fazer trade com toda a galera lá junto na mesma sala, né, trocando ideias, enfim, interagindo com a gente lá, é só você ter uma conta no Bolsa de Aposta e entrar ali na aba de ferramentas, tá? Vai ter ali a possibilidade de você acessar o Discord de maneira gratuita tendo uma conta no Bolsa de Aposta. Então essa é só mais uma vantagem para quem utiliza a plataforma do Bolsa de Aposta para fazer trade. Se você não tem conta, é só clica no link que está aqui na descrição desse vídeo e cria a sua conta, beleza? Bom, vamos falar dos jogos aqui. A gente tem Atlético de Madrid e Bruges. Esse jogo será às 14h45 lá em Madrid. O jogo de ida foi 3-3, foi um excelente jogo, um jogo que a gente tinha comentado, inclusive, que poderia ser um jogo interessante para over goals, mesmo no cenário de jogo de ida, onde as equipes são um pouco mais contidas em relação ao volume de chances criadas. Nesse jogo a gente teve aqui, inclusive, chances para termos aí um 4-4, um 5-5, tranquilamente poderia ter acontecido, porque os dois times que fizeram 3 gols cada também perderam várias chances claras de gols, né? Então eu trouxe aqui a possibilidade nesse jogo de ida de a gente ter mais cuidado para se posicionar a favor do Atlético de Madrid, porque o time quando joga fora de casa não tem uma postura tão ofensiva como é quando joga como mandante, né? Então agora a gente vai poder sim ver esse cenário, o Atlético de Madrid tendo uma postura mais ofensiva jogando dentro de casa. O começo do Atlético de Madrid no jogo de ida foi relativamente interessante, né? Teve um gol de pênalti marcado aqui, saiu na frente no placar, né? E na sequência a gente viu aqui o time do Bruges melhorando bastante dentro do jogo, assumindo protagonismo aqui, mas só foi conseguir construir um resultado de empate aqui no segundo tempo. Inclusive, no final do primeiro tempo, tomou o 2-0 do Atlético de Madrid. Foi buscar aqui um 2-2, tomou 3-2 e fez o gol de empate no final. Então essa foi a história do jogo de ida. A gente deve ter para o jogo da volta outra vez um confronto bastante disputado, tá? A gente tem aqui duas equipes, no caso do Atlético de Madrid, a gente tem um time que quando joga dentro de casa, como eu falei, busca propor mais o jogo, então a gente deve ter uma possibilidade interessante de leitura do Atlético de Madrid sendo superior, durando mais tempo do que no primeiro jogo, onde o time foi melhor nos primeiros minutos e depois entregou a bola para o adversário que começou a dominar o jogo, tá? Então, a tendência, pelo fato do Atlético de Madrid não ter uma vantagem de placar aqui nesse confronto, né, precisa da vitória para poder garantir a sua vaga nas oitavas da Champions League, então bem provavelmente a gente vai ter aqui sim o Atlético sendo mais propositivo contra a equipe belga. Muita atenção, os destaques do time do Bruges, eles serão os mesmos do jogo de ida, muita troca de passe, avanço em velocidade, sobretudo pelos lados do campo. Então, para a gente ficar posicionado a favor do Atlético de Madrid nesse jogo, é imprescindível que o time do Simeone consiga neutralizar esses movimentos ofensivos da equipe do Bruges. Se o jogo tiver trocação, a gente vai para o mercado de gols. Temos tendência sim para outro jogo over aqui, inclusive a linha do over 2,5 está extremamente amassada, pagando 1,44, também reflexo de um jogo de 6 gols na partida de ida, tá? Então a gente tem que levar isso também em consideração, ok? Seguindo aqui, a gente vai para os jogos das 17. Temos aqui Bayer Leverkusen e Olympiacos, tá? Esse jogo aqui, um jogo bem interessante também. A gente tem
um resultado de 2-0 para o Leverkusen fora de casa na ida. O time do Leverkusen jogou o suficiente para ter feito mais gols, inclusive no primeiro tempo poderia ter aberto o placar. A gente ficou posicionado aqui em lei ao Olympiacos nesse jogo, né? Trabalhamos contra o time grego e estive dentro desse momento do jogo aqui onde o Leverkusen foi melhor tecnicamente, mas não conseguiu marcar seus gols. Foi marcar só lá no segundo tempo. Uma excelente atuação do Patrick Schick, o principal jogador da equipe do Leverkusen, que fez os 2 gols do time no jogo, tá? No jogo de ida. Então, com uma vantagem de 2 gols de diferença, jogando em casa a decisão, a vida do Leverkusen está bem mais tranquila para esse confronto, tá? Então, a tendência é que o Leverkusen espere um pouco para ver o time do Olympiacos forçar um pouco mais o jogo, deixando espaços, errando na transição, deixando possibilidade aí para o Leverkusen executar um jogo reativo, já que o time tem a vantagem, tá? Em outros contextos, tá? Em outros momentos, a gente poderia até ver o Leverkusen, mesmo com 2 gols de vantagem no agregado, saindo mais para o jogo, tentando fazer um gol no início, o que colocaria 3-0 de placar agregado e praticamente mataria o jogo nesse contexto aqui, tá? Mas a gente não tem visto o Leverkusen jogando assim, nem na Copa da Alemanha, que é tradicionalmente uma competição onde as equipes vão para cima dos seus adversários, não esperam o time que está em desvantagem sair para o jogo, tá? Mas o Leverkusen, depois que mudou o trabalho da comissão técnica, tem atuado de maneira um pouco diferente, tá? Então eu imagino que a gente não vai ter um volume tão intenso do Leverkusen como a gente teve no jogo de ida nos primeiros minutos. Talvez com o passar do tempo e o Olympiacos sentindo mais dificuldade, o Leverkusen pode sim crescer bastante no jogo e aí a gente pode ter um cenário para back ao favorito, mas ele é um cenário com menos, pelo fato de estar 2-0 já para o Leverkusen, ele é um cenário com menos possibilidade da gente ver o time de casa se arriscando tanto indo ao ataque como a gente tem, por exemplo, no contexto do Atlético de Madrid contra o Bruges, tá? Então esse aqui é sim um jogo que talvez nos traga leitura para back favorito, mas temos que estar atento nessa questão aí do placar agregado já de 2 gols de vantagem para o time alemão, ok? Na sequência a gente tem no mesmo horário Inter de Milão e Bodo Glimt. Esse aqui provavelmente não, certamente é o jogo que eu tenho mais interesse em acompanhar, pelo que a gente viu no jogo de ida, né? A gente teve a Inter de Milão lá na Noruega perdendo por 3-1 o primeiro jogo, né? E esse resultado de derrota aqui vai fazer com que o time da casa precise se jogar muito ao ataque desde o começo do jogo. Obviamente, precisa fazer isso de maneira organizada, porque tomar um outro gol aqui do Bodo Glimt logo cedo no jogo seria terrível para o plano da Inter de Milão de classificar vencendo por 2 gols de diferença essa partida aqui, tá? Então o time da casa vai ter que ter uma postura ofensiva sim, porém precavido, cuidadoso para não tomar gols aqui. E essa equipe do Bodo Glimt a gente já viu, é um time que não tem medo de camisa pesada, é um time que vai colocar pressão em cima da Inter de Milão sempre que possível, principalmente na jogada de bola aérea. Grande parte dos gols dessa equipe na Champions League foram marcados de cabeça, então a gente tem que ficar muito atento, inclusive os gols contra a Inter de Milão, dos 3 gols, se não me engano, 2 foram de cabeça do time do Bodo Glimt, então a gente precisa ficar muito atento com esse fundamento do time norueguês aí. Se o time estiver conseguindo colocar a bola para dentro da área, não é um bom negócio, de fato, ficar back a Inter de Milão com essa faixa de odd aqui, tá? Então pode sim ser um jogo também muito interessante para over, a linha do over 2,5 está 1,33, talvez o preço mais amassado dessa rodada de volta dos playoffs aqui, tá? Mas ainda assim acredito num jogo com um cenário bastante aberto para gols também por aqui. Depois, para fechar, então, a gente tem o Qarabağ contra o Newcastle, né? O Newcastle mandando seu jogo lá na Inglaterra, após ter metido 6-1 na equipe do Qarabağ, né? Então aqui, para mim, esse é um jogo para a gente prestar bem menos atenção, levando em conta aqui o confronto já está decidido basicamente aqui para o lado da equipe inglesa. O Gordon foi autor de 4 gols dos 6 gols da goleada do Newcastle, né? Portanto, teve a nota máxima do SofaScore aqui no último jogo. Um primeiro tempo arrasador com 5 gols do Newcastle aqui.
jogando fora de casa mesmo, então foi uma partida assim para mostrar que o time tem condição de chegar longe sim nesse mata-mata de Champions League, tá? No jogo da volta, provavelmente o time do Newcastle deve poupar alguns jogadores, né? Embora a gente tenha aqui uma escalação muito próxima do time titular, né? Jogadores aqui como o Tonali talvez não jogue, né? O Bruno Guimarães também tá fora, né? A gente tem o Bruno Guimarães aqui vindo de lesão do último jogo, né? O Gordon, que fez 4 gols no jogo de ida, provavelmente não será titular aqui também. Então, o time do Newcastle deve vir mais alternativo para esse jogo aqui, justamente porque tem um placar de muita vantagem a seu favor. Se fosse 3 gols de diferença, o Newcastle iria com força máxima, iria com todos os titulares possíveis, mas com esse placar aqui, vai ser muito difícil o Qarabağ tentar fazer um monte de gols sem tomar nenhum, né? A equipe do Newcastle, mesmo não estando com seu time completamente titular, é uma equipe com poder ofensivo muito superior à equipe do Qarabağ, tá? Então esse jogo aqui a gente vai deixar meio que em segundo plano, porque tem 2 grandes jogos aí nesse mesmo horário, né? Inter e Bodo Glimt, e o Leverkusen e Olympiacos. Então eu espero vocês pra gente acompanhar esses jogos juntos amanhã à tarde, beleza? Se você gostou, deixa aquele like, fortalece aqui, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e comenta aqui nos comentários o que você pretende fazer nesses jogos de Champions League dessa terça-feira, beleza? Era isso, tamo junto, um grande abraço, até a próxima, valeu!